Aí o Mota prometeu que ia ter anistia para a oposição, que não ia ter anistia para o PT, que é quem libera o dinheiro. Aí você acredita em quem? Se você já foi na zona na sua vida, para quem que a rapariga vai? Para quem tem o olho mais belo? Não, para quem tem o bolso mais cheio. Do PL, o Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante respondeu à solicitação do nosso ditador, nosso Duce, nosso Führer, nosso presidente do Conselho de Ministros, o presidente, de fato, ele, primeiro de seu nome, protetor da democracia, Rivaldo Jesus, Lúcio Ferraz, conhecido como Lúcifer, o marido da Barbie, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele, que é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. O cara, o caramba, o caraô. Amanhã, a estrela, o raio, a estrela, a luz, o luar, o iaiá e o ioiô. Ele que é o acererê, o rá, o merê, o berrebe, o tuberreber, o seibe e o nomba. O marrabe e o tebeuine e beuine de pi. Alexandre de Moraes. Tá? Eu até perdi onde eu tava no tempo. Eu achei legal falando um sinal, deu um sinal. Ave Maria. Eu, ministro Flávio Dino, do MSTF, para que prestasse esclarecimentos sobre declarações envolvendo emendas parlamentares. Então, só para lembrar, né, ia ter a anistia. Quando que o Lira ia sair, e o Lira tomou no toba tão bonito, né? O Lula deu um Pelé, mas o PT fez a finta, driblou, né? O Lira de camisa 10 virou gandula naquele campo. Gandula. Aí fez todo mundo apoiar o Mota. Aí o Mota prometeu que ia ter anistia para a oposição, que não ia ter anistia para o PT, que é quem libera o dinheiro. Aí você acredita em quem? Se você já foi na zona na sua vida, para quem que a rapariga vai? Para quem tem o olho mais belo? Não, para quem tem o bolso mais cheio. Então, mas disseram o seguinte, não, é uma estratégia, é o xadrez 4, 5, 6, 7, 8, pindê. Porque nós vamos pegar a vice-presidência e quando o Marmota viajar, nós vamos pautar, e aí, querido, pauta lá dentro, gol de placa. Bom, o Marmota já viajou 1, 2, 3, deu 4 horas da manhã e nada de pautar. Aí começaram acordo de cavaleiro, eguinha pocotó, você não entende mais nada. Bom, tá bom, não pautou, então o que a oposição prometeu? Vamos fazer obstrução geral. Vamos parar o país. Foi o que foi prometido pro povo. Aí o Mota, não vai dar não. Aí o Sóstenes sugeriu obstruir a questão das emendas. E antes disso tudo acontecer, a gente cravou aqui na mesa do Faroeste. Tá, Sóstenes, mas o dono da emenda é o Flávio Dino e não você. Isso já ficou comprovado no Brasil. Aliás, essa é a bandeira política do Flávio Dino, para quem aposta nele como candidato a presidente da esquerda. Bom, o que deu? O Flávio Dino notificou o Sóstenes Cavalcante. O Flávio Dino tá certo? Não, tá errado. O errado nessa história é o Flávio Dino. Primeiro, que o Sóstenes não deve satisfação pro Flávio Dino. Segundo, se o Flávio Dino quisesse intimar alguém, teria que intimar o Marmota, que é o presidente da Câmara. Tá tudo errado. Então o Sóstenes, ele respondeu essa notificação. E ele usou o argumento de imunidade parlamentar, que está certíssimo, para justificar que não precisa dar explicações ao ministro, esse ministro de peso, que ao contrário de mim, volta para mim, alemão, ao contrário de mim e deste delinquente, o Cláudio Caivano, nós somos jurista de internet, que nem o João também é jurista de internet. Mas o João é mais jurista no sentido da Carmen Lúcia Bento Carneiro, que é o jurista daquele que vive de juros. Nós somos jurista de internet. E o Flávio Dino não, o Flávio Dino já é um jurista de peso.
A Granel, ele é o maior jurista do Brasil. Se puser numa balança, não tem pra ninguém. Então aí o Sóstenes respondeu assim pro Dino: na qualidade de deputado federal e líder do Partido Liberal, amparado no disposto no artigo 53 da Constituição Federal, consigno que fico eximido de apresentar quaisquer explicações sobre o conteúdo da referida entrevista concedida exclusivamente no âmbito do exercício do mandato parlamentar. Fecho aspas. Na entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo e que originou o pedido de explicações do nosso jurista de mais peso, Flávio Dino, Sóstenes afirmou que seu partido tem um acordo com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, na questão da divisão dos valores de emendas. E hoje, Dino rejeitou a resposta de Sóstenes e Dino, então, ele passou por cima. Veio like a wrecking ball. I came in like a wrecking ball. E, puff, e disse que a imunidade não se aplica a esse caso. A imunidade não serve para nada. Eu tenho mais imunidade parlamentar que os parlamentares, segundo o STF. Porque tudo que o parlamentar fala não cabe imunidade parlamentar. Eu acho que a única... Por que o STF não sumula logo? Hipótese de imunidade parlamentar. Silêncio. Tendo em vista que o deputado não é investigado e também não foi convocado como testemunha. Então, por que você está mandando notificação para ele, Flávio Dino? Edose! Ei, Prerro, cadê o Prerro para falar? O que imunidade tem a ver com o cara está sendo investigado? Imunidade parlamentar. O que tem a ver uma coisa com outra? Ué, ele deu uma entrevista pro Globo. Sim, não, os sócios. Não, também nem sei que vai dar entrevista pro Globo. Vem dar entrevista aqui para nós. Que o Dino falou. O que a imunidade parlamentar é uma coisa, a questão de estar sendo investigado, o que quer que seja, é outra. E a imunidade parlamentar por si só, ela se autoexplica. Tá lá. O Dino fez essa intimação para o Sóstenes em virtude de uma entrevista que ele deu, falando que ele iria romper esse acordo que tem nas emendas de comissão, que inicialmente ficaria o gerenciamento das emendas, tá? 30% para o partido, né? Porque são, acho que se não me engano, 3 comissões que o PL preside e que tem muita emenda, acho que talvez a maior parte das emendas. 30%, então, o PL gerenciaria e 70% o Hugo Mota. O que o Sóstenes fez? Quando o governo federal vai atrás dos parlamentares para chantagear usando as emendas, ameaçando cortar emendas ou oferecendo emendas maiores, ele usa o mesmo artifício e fala, nós vamos gerenciar todas as emendas e vamos pôr... Mas Ana, né? O problema não é nem esse. Não, mas só completando o negócio da imunidade. O problema é que o Dino e o Moraes, eles estão achando que eles são o off the king, the power, the best. Então, o que o Sóstenes fala na entrevista? Nós não vamos cumprir esse acordo, nós vamos gerenciar 100% das emendas. E aí o Flávio Dino intimou para ele explicar sobre isso. E ele disse, eu falo o que eu quiser, eu tenho imunidade. O problema não continua nem sendo esse. Por incrível que possa parecer. Eu me lembro que o Pavinato fez uma vez uma gozação aqui, dizendo que o Brasil ele é tão errado que até a Dilma está certa. É verdade. Olha, quando a gente para dar uma olhada, Flávio Dino está errado. Está errado, só tem um detalhe. Se ele estabeleceu que o problema era pegar um elemento constitucional que diz respeito à necessidade de transparência e ele se auto-intitulou, ninguém questionou isso, como o cara que ia nortear o comportamento do Congresso em relação à questão das transparências que envolvem a emenda parlamentar, e aqueles otários caíram nisso, calaram a boca e aceitaram, aí o que o Flávio Dino falou? Peraí, que palhaçada é essa? Eu decidi, porque afinal de contas sou um jurista de peso. Because I'm the king of the power, the best. Pronto, ele disse, eu decidi e vocês acataram, só tem um detalhe. Você tem que deixar muito claro que brincadeira é essa, em que tinha sido feito um acordo na surdina, no escurinho do cinema, de que 30% ficava para você, os 70% ficava para o Hugo Mota. Mas o Hugo Mota, o nosso questionamento é que se continua com o Hugo Mota, tudo aquilo que foi acordado por mim, com vocês, e eu não deveria estar lá, mas vocês são otários, e vocês aceitaram isso, você tem que esclarecer. Quando a gente para olhar, tudo está errado. Primeiro, o Dino não tinha que estar se metendo nisso. Segundo, não deveriam ter judicializado a questão. Terceiro, não tinha que ter nenhum acordo. E quarto, o Sóstenes, quando ele alega o artigo 53, ele deveria ter uma noção do que ele falou.
Ora, como é que ele vai alegar agora o artigo 53 se o Supremo já revogou o artigo 53, inclusive quando eles botaram no Daniel Silveira? Sim. Então, quando a gente olha, mais uma vez, a Dilma tá certa. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar, ou perder vai todo mundo. Mas veja se noticiar isso, o acordo entre o Supremo e o Parlamento. Não existe acordo entre o Supremo e o Parlamento, não existe. Não existe? Não existe isso, mas foi feito, a gente normaliza o absurdo. É muito the power of the king. Isso, Eles fizeram uma reunião aqui. secreta na época, salvo o melhor juiz era o Arthur Lira e o Pacheco, fizeram esse acordo lá, fechado, ninguém teve acesso. Como assim? Os juízes da Corte Máxima se reúnem em um acordo secreto para resolver emenda do parlamento, falando, não, tá tudo errado. Mas como você colocou, era a discussão das emendas, 30% ou 70%. E o Flávio Dino intimou de ofício, quem se partindo de que essa ação seria legal, a decisão tomada, seria a PGR que pediria. O Flávio Dino, como juiz, como procurador, como tudo, a gente normalizou o absurdo, por isso que não existe freio de arrumação na legislação brasileira. Vamos dar um freio de arrumação, agora vamos voltar a brincar de legislação. Na minha visão, isso O não problema existe. foi quando alguém judicializou. Foi o PSOL que judicializou? Provavelmente. Não, quem Pois é. judicializou foi a Constituição de 88. Pois é. Roberto Campos, antes de aprovar essa estrovenga, o Roberto Campos ele tem uns artigos que é de uma lógica, o Roberto Campos avô, que é de uma lógica impecável. Por que a Constituição não presta? Ele falava o seguinte, o problema da Constituição brasileira é que ela inicia o paraíso dos causídicos. Mas ele não imaginava que o juiz fosse tomar para si toda a letra da lei. Porque ele explica com uma clareza absoluta. Procure os artigos sobre a Constituição do Roberto Campos. Ele fala, a Constituição permite a judicialização de tudo. Exato. Ele falava até das baleias, caso do Bolsonaro. O Pavinato, tem um detalhe, porque quando o Roberto Campos falou isso, ele falou que permite a judicialização, mas ele não... E detalhe, ele trouxe os elementos da crítica que essa judicialização só é permitida por causa da estrutura do sistema político. O sistema político está errado. Acabou. E a Então, imprensa? Quem falava mal da Constituição na imprensa? A hora que estava tendo a Constituinte. Mas só tem um detalhe, desculpa, mas só tem um detalhe. Quando o PSOL judicializa e joga nas mãos dele, e o Congresso permitiu que nesse processo de judicialização tudo que fosse decidido pelo Congresso, pelo Supremo, seria acatado pelo Legislativo, acabou. Então não adianta nem a gente dizer que o Flávio Dino está errado. Porque o Flávio Dino, ele pega e diz assim, eu tenho as boas intenções que vão me levar para o inferno. Eu estou defendendo a transparência, porque pode ter roubo. Vocês conseguem imaginar, se eu não permitir, se eu permitir a ausência de transparência, pode ter 6,3 bilhões de desvios do INSS. Só que pelas emendas. Era o que ele está falando, ele acaba sendo o cara que está dizendo aí. Não estou defendendo o Flávio Dino para esses indivíduos que podem estar olhando no chat. Porque eu estou dizendo que o negócio está tão errado que, mais uma vez, a Dilma está certa, como você falou. Ele usa uma narrativa também errada. Porque quando ele fala da transparência, quando o Sóstenes fala que não vai cumprir um acordo com o Hugo Mota, é sem prejuízo de cumprir a lei das emendas. Ele fala do gerenciamento. Então a transparência tem que ser mantida. Para onde que vai a emenda, como que vai. Então não está mexendo em transparência. Mas o Dino foi recentemente no programa do finado Reinaldo Azevedo, com outro advogado que ele faz lá. O Reinaldo Azevedo do Antigo Testamento. O finado Reinaldo Azevedo, ele fala para os dois, né, que o Supremo é um poder. Sim. É um poder, se é um poder, se o poder judiciário é poder, eles têm poder político. Olha a ignorância do sujeito. Absurdo. Ou a malandragem. Porque o poder judiciário está desde o meirinho da primeira instância até o ministro Supremo. Vamos partir da lógica do professor Suano e do Pavinato, nessa questão de judicialização da política, né? Ela nasce na Constituição. Artigo 102, parágrafo 2º, deu poderes erga omnes ao Supremo Tribunal Federal para discutir toda e qualquer matéria em ADI, ADC e ADPF. Então, qualquer acórdão tem efeito erga omnes, ou seja, para todos os tribunais, para todo o judiciário. Isso já era um problema. Não bastasse esse problema, você deu força, deu razão a partidos nanicos. Artigo 103, vai lá e vê o rol dos... Como é que já tem um termo correto para isso? Dos tudo. Permitidos, né? Aqueles que têm permissão para... Cada rolada nessa Constituição. Aqueles que têm permissão para juizar, ADI, ADC, legitimados, é isso? O termo era esse. Os legitimados para juizarem essas ações. E você inclui qualquer partido. Então, quantos parlamentares tem o PSOL, professor?
São 17, alguma coisa. Não sei. 17. Tô chutando. Então vamos combinar que ele vai perder qualquer votação. Aqui. Contando o Glauber. Contando o Glauber, que ainda não saiu. Vamos combinar que ele vai perder qualquer votação? O Glauber voltou com Se ele apresentar um projeto e não fizer associação com outros partidos, ele vai perder. Agora, se ele perder, ele pede para o STF. Essa é a lógica que tomou conta, infelizmente, do Brasil. É por isso que o Estado de Direito ruiu e não existe Estado democrático de direito. O Brasil vive hoje, na prática, o regime de partido único. Exato. É o partido do STF. Não, e o pessoal não pega essas liminares só no STF, ele faz isso no âmbito estadual e municipal também. Ele entra com ações normalmente em plantão e algum juiz de plantão normalmente dá essa liminar, que é outro caso que a direita poderia propor uma CPI nesse sentido também. Aí, ainda terminando esse raciocínio, então nós não estamos discutindo imunidade, a gente está discutindo a Constituição. É ela que é o principal foco do problema e o órgão supremo do Judiciário se aproveita desse problema para dizer que o Congresso não pode legislar. São ou 13 legislar deputados. em 13 deputados. 13 deputados. Aí que tá aí. Não pode legislar em determinadas medidas que ele vai delimitar. Ora, o que ele mandou para o Sóstenes, na questão do ramagem. Olha, você vai estar recebendo aqui um ofício do STF para dizer que tem uma ação tramitando contra o deputado, mas você só vai analisar até aqui. Até onde eu permitir que você analise. Exato. Então, cadê a harmonia e a ausência de hierarquia entre os poderes? A questão toda vai voltar para a população, mas eu vou terminar na questão do Hugo Mota, que o Pavinato levantou a questão. Ele já tinha ganho. Ele já tinha voto. Tirar 100 votos do PL ia resolver alguma coisa? Não. Então o que você tem que fazer? Eu vou me aliar até o diabo para ganhar a guerra. O Winston Churchill disse isso. E se aliou ao Stalin, que já tinha sido aliado de Adolf Hitler no Pacto do Diabo. Era assim que chamava. Agora, se você quer participar do jogo, se você quer fazer parte das regras do jogo, em algum momento você vai ter que deixar sua roupa sujar. E foi o que o PL fez para poder ter essas comissões, poder ter voz, ter voto lá dentro e conseguir minimamente conduzir alguma coisa. Para finalizar, existe possibilidade, Pavinato, como grande jurista de internet, existe possibilidade... 1,92 m. 1,90 m é mais alto que eu. Existe possibilidade do STF, depois de ter exarado aquelas sentenças, diminuir a pena dessas pessoas? Meu querido, que pergunta. É uma pergunta retórica. Sim. Uma pergunta meramente retórica. É óbvio que basta que o ministro do STF invoque the power of the king, the best of the power, para ele fazer o que ele querer. E fazer o que ele querer. E a concordância é perfeita, é isso mesmo. Exatamente. Como dizia a Clodovil na época da Constituinte, que a Constituinte era uma prostituinte. O único na televisão aberta que falava que era uma prostituinte era o Clodovil. Sim. Olha o Brasil. Tanto é que o Ulisses Guimarães liga para a Manchete e fala: tira esse viado do ar! E aí ele perde o emprego. Porque é uma prostituinte. A gente está vendo, a gente está colhendo o resultado hoje. A gente está colhendo o resultado hoje. Não tem como eles diminuírem a pena. Então, existiria a possibilidade remota de, num recurso, você ter diminuição de pena. Essas pessoas têm direito a recurso? Está sendo julgado no STF, pô! Elas não têm foro por prerrogativa de função. Então, como é que você quer arrumar isso aqui? E aí o que me mata são juristas, defensores da legalidade, da suposta legalidade, garantias, né? Dizerem que é possível, que há possibilidade. Indique onde. Não fique aí de discursinho, vai lá e mostra. Não tem como. A única alternativa seria a anistia, como você disse, ela talvez tenha subido no telhado, talvez não. Eu ainda acredito. E eu vamos acredito lá. na revogação dos tipos penais. Porque o resto, para mim, é Há uma diversionismo. possibilidade. Mas você viu que estão lá imputados, né, indicados pelo Alcolumbre, o relator para esse projeto, que foi Barroso que deu a letra para o Congresso? Jacques Wagner. Jacques Wagner será o relator. Imposto por Alcolumbre. Sabe quem está com ele? Sei. Sérgio Moro. É coautor, será coautor. Eles buscam esvaziar a anistia se diversionismo. Quando ela se tornar insustentável, eles protagonizam a anistia. É isso aí. Com a Folha de São Paulo, ministros do MSTF atribuem ao Congresso Nacional a iniciativa de buscar uma alternativa para a redução das penas dos condenados no 8 de janeiro. A proposta de alterar o Código Penal para mudar
mudar a dosimetria das condenações foi discutida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao menos 3 ministros do Supremo. Esses ministros negaram ter dado o aval à proposta do Congresso e também sinalizaram que não devem resistir ao projeto de lei. Uma ala mais política do Supremo, que tem Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes como expoentes, dizem que o tribunal tem aplicado as penas previstas na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que lei é essa, eu não sei, aprovada pelo Congresso em 2021. E, nessa perspectiva, as críticas às penas elevadas deveriam ser dirigidas aos parlamentares e não ao MSTF. A avaliação de um dos ministros é de que o ajuste na legislação, como propõe Alcolumbre, seria uma confissão do legislativo. Olha, você vê o Brasil, né, com essa moda de confissão de culpa alheia. E o líder... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.